Olá, crianças, sejam bem-vindos. Esse é o meu canal. Eu, professora Priscila, estarei com vocês nesse período de quarentena, passando conteúdos, jogos, brincadeiras e, acima de tudo, esclarecendo todas as dúvidas. Olá, crianças, que saudade de vocês. Nossa, não vejo a hora de ver vocês novamente. Mas vamos lá, vamos começar a nossa aula. Hoje, dia 26 de junho de 2020, é a nossa primeira videoaula depois das férias. Sabemos que moramos na cidade de Campo Grande, que é município do estado de Mato Grosso do Sul. Campo Grande é a capital do estado de Mato Grosso do Sul, que fica no país chamado Brasil. Estudamos na Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista, escola de tempo integral, e eu, professora Priscila Pereira Ribeiro da Silveira. Na aula de hoje, trabalharemos produção de texto. Vai ser uma aula bem gostosa e dinâmica, eu espero que vocês aproveitem. O que não pode faltar numa produção de texto? Primeira coisa é o título. Todo texto tem que ter o título. O que é o título, professora? O nome do texto. Vamos ver? Eu trouxe um pequeno textinho para vocês, para eu poder explicar cada um desses componentes, que não pode faltar no texto. O burrinho medroso. Tico era um burrinho muito medroso, mas dizia que não tinha medo de nada. Um dia, seu amigo Teteco colocou um lençol branco na cabeça e ficou atrás do barranco, esperando o Tico passar. Quando o Tico passou, buu! Tico levou um susto tão grande que saiu em disparada. Onde está o título, o nome desse texto? Se você colocou aqui, o burrinho medroso está de parabéns. Todo o nome do texto, o título, ele sempre vai estar em destaque e separado um pouquinho acima do texto. Olha só, ele percebe que ele tem uma distância maior e ele está em negrito, tá? Porque ele está em destaque. Todo texto tem que ter início, meio e fim. O que é isso? Aqui é o início do meu texto, o meio e o fim. O início, eu vou dar o início de uma história. Eu vou falar sobre o quê? Eu estou falando sobre Tico, que era um burrinho muito medroso, mas ele falava que ele era corajoso e não tinha medo de nada, certo? Eu finalizei essa ideia ao falar isso, tá bom? Eu não posso cortar minha ideia pela metade, fazendo um novo parágrafo. Tico era um burrinho muito medroso, novo parágrafo, mas dizia que não tinha medo de nada. Não posso fazer isso, porque ele tem uma continuação, tá? Aqui eu expliquei sobre o que eu vou falar, que é sobre o Tico, um burrinho medroso, que fingia que era corajoso. Agora eu vou para o meio do minha história. Eu vou contar algo que vai acontecer. Aqui nesse caso eu coloquei: um dia, seu amigo Teteco colocou um lençol branco na cabeça e ficou atrás do barranco, esperando o Tico passar. Eu contém um fato. O que Teteco fez, o amigo do Tico? Quando o Tico passou, para deixar meu texto mais rico, ainda foi colocado um diálogo, a fala de um personagem. Não foi bem um diálogo, né? É colocada a fala de um personagem. Quando o Tico passou, bu! Quem fez bu? Teteco. Tico levou um susto tão grande que saiu em disparado, saiu correndo, saiu sem rumo, sem olhar para trás. Então mostrou que o Tico ele tinha medo, sim. E olha só, quando o Tico passou o bu, ele faz parte do meio do meu texto. E o final, eu tô mostrando que o Tico era medroso, que ele tinha medo das coisas. Então esse foi o final, tá? Início, meio e fim. Sempre finalizando a ideia, tá? Não posso fazer um novo parágrafo sem finalizar a minha ideia anterior. Travessão, o que é isso? É uma pontuação que indica uma fala de um personagem. Esse travessão indicou a fala do personagem Teteco, né? Que fez bu. Ele falou bu. Então é a fala dele. E a letra maiúscula? Quando eu uso, professora, depois, parágrafo, travessão. Início de frase é travessão. Todo início de uma frase você vai colocar um travessão, tá? Então, parágrafo, travessão. Vou começar um texto.
Letra maiúscula. Não só letra maiúscula, como parágrafo. Todo início de texto tem que ter parágrafo e letra maiúscula. Olha aqui onde eu tenho letra maiúscula. É só início de frase? Não, lógico que não. Só início de texto? Não. Início de texto ou de uma frase. Substantivos próprios. Lembra do substantivo próprio? Nome de pessoa, cidade, estado ou país. Depois do ponto final, ponto de interrogação, exclamação e 2 pontos, é letra maiúscula. Onde eu tenho aqui Tico, além de ter o início do texto, ele é um substantivo próprio, que é o nome de um personagem, tá? Letra maiúscula. Um dia, olha só, parágrafo, letra maiúscula. Teteca, o nome de personagem, letra maiúscula. Tico, o nome de personagem. Início, olha aqui, parágrafo, letra maiúscula. Tico, letra maiúscula, nome de personagem. Aqui, eu vou começar, letra maiúscula. Tico, além de ser depois do parágrafo, que é o início, né? É letra maiúscula. Então, eu tenho início, meio e fim. Sempre depois de um parágrafo, eu coloco a letra maiúscula, tá? E agora, a pontuação que é fundamental. Toda frase tem pontuação. Sendo uma vírgula, um ponto final, exclamação, interrogação, 2 pontos. Que nós já estudamos anteriormente. Quando eu uso a vírgula, eu indico uma pausa. Quando eu uso 2 pontos, os 2 pontos eu uso para, nesse caso específico, para indicar que vai ter a fala de um personagem. Mas é só para isso? Não, não é só para isso. Quando que eu uso 2 pontos, professora? Para uma explicação, para enumerar coisas, por exemplo, bola. Eu fui numa loja e comprei uma bola, vírgula, 2 carrinhos, vírgula, 3 patinetes, vírgula. Eu tô enumerando as coisas que eu tô falando. Então, vai vírgula. Para indicar que alguém vai falar, né? A exclamação, eu indico susto, alegria, admiração, espanto e surpresa. São nesses momentos que eu vou usar a exclamação. Se eu não colocasse nenhuma pontuação, como ficaria meu texto? Eu vou ler ele, eu já li ele de forma pontuada, mas eu vou ler ele como se não tivesse nenhum ponto, tá bom? Tico era um burrinho muito... desculpa, vamos lá, de novo. O burrinho medroso. Tico era um burrinho muito medroso, mas dizia que não tinha medo de nada. Um dia, seu amigo Teté colocou um lençol branco na cabeça e ficou atrás do barranco, esperando o Tico passar. Quando o Tico passou, o Tico levou um susto tão grande que saiu em disparada. Dá pra entender? Não. Porque é um texto corrido, não tem pontuação. Não, eu fiz aqui a leitura como se não tivesse, tá bom? Tem pontuação. Dá pra entender alguma coisa? Não. Eu preciso da pontuação para dar as pausas necessárias pro meu texto. Como assim? Olha a diferença. Tico era um burrinho muito medroso, mas dizia que não tinha medo de nada. Um dia, seu amigo Teté colocou um lençol branco na cabeça e ficou atrás do barranco esperando o Tico passar. Quando o Tico passou, Tico levou um susto tão grande que saiu em disparada. Olha a diferença. Então, eu tenho que prestar muita atenção e colocar a minha pontuação no lugar correto. Você entendeu? Eu espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Combinado? Agora nós vamos fazer a nossa atividade. Agora, crianças, vocês vão separar 3 recipientes para mim, tá? Pode ser vasilha, pode ser copo, não tem problema. No primeiro, nós vamos colocar os gêneros, tá? Você vai separar, você vai pegar uma folha sulfite e você vai escrever ação, aventura e comédia. Vai recortar, escreveu ação, recorta a ação, dobra e coloca dentro do recipiente. Mesma coisa, aventura, recortou, dobra e coloca no recipiente, comédia, escreveu, recortou, dobra, coloca no recipiente. O espaço onde vai acontecer, porque vocês vão fazer uma história, tá? O espaço onde vai acontecer a minha história. Você vai lá no papel e escreve castelo, torre, floresta, outro planeta, prédio, praça e casa. Vai recortar cada um deles, dobrar e colocar no segundo recipiente.
E por último, são personagens que não pode faltar na minha história. Professora, tem que ser só esses personagens? Não, vocês colocam quantos personagens quiserem, tá? Mas, vamos lá. Nesse último recipiente, você vai escrever cachorro, cavalo, dinossauro, dragão, tubarão e alienígena. Recortar cada um deles, dobrar, colocar dentro do recipiente. Fez isso, vai chacoalhar cada um dos recipientes, você vai escolher um gênero, só um papelzinho. Porque nós vamos produzir uma narrativa, tá? É um texto narrativo. No segundo, você vai escolher um espaço, um papelzinho. E no terceiro recipiente, que é o dos personagens, você vai escolher 2 personagens, tá? Vamos supor que caiu o gênero comédia, espaço, outro planeta, e o personagem, eu consigo tirar o cachorro e o tubarão. Eu vou ter que criar uma história, uma comédia, algo engraçado, divertido, pra dar risada, tá? O espaço em outro planeta. Então eu vou inventar uma história. Em uma cidade, em um planeta muito distante, morava um cachorro e o tubarão, que eram muito amigos. Eles eram considerados melhores amigos daquele planeta. Então você vai criar toda uma narrativa, toda uma história contendo essas características. Bom, terminei de fazer o sorteio. Agora, olha só o que pede o enunciado dessa questão. Crie uma história, sendo que nela deve conter as informações que foram sorteados, como gênero, espaço e personagem. Esse texto é uma narrativa. Esse texto deve ter no mínimo 10 linhas, com 3 parágrafos. Ele tem que ter início, meio e fim. Não se esqueça da letra maiúscula e pontuação, tá? Por fim, faça um desenho. Fiz o texto, fiz o desenho, agora eu vou para a atividade 2. Peça para alguém filmar você lendo a história e me envie por WhatsApp, que eu quero ver a história, eu quero ouvir, eu quero apreciar a história que vocês criaram, tá bom? Beijo, meus amores, fiquem com Deus e até amanhã.